santos, porque eu sou santo. Diga, sede santos, porque eu sou santo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado por esse momento, por essa noite maravilhosa que nos encontramos aqui. Obrigado pela possibilidade de poder abrir a Tua palavra e falar um pouco sobre a Tua lei, Pai. Sobre essa palavra que é tão eficaz, Pai. Os nossos pés estão firmados sobre essa rocha que é a Tua palavra, Senhor. Nós pregamos aquilo que nós cremos. Nós cremos e acreditamos na Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa penetrar agora no coração desses ouvintes que aqui estão e desses que estão me acompanhando também de casa, através dessa live, Pai. Para o coração ser preparado para receber a Tua palavra, e que essa palavra multiplique em 100, em 60, em 100 vezes mais no coração de cada um, Deus. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Glória ao nome de Jesus. Sei que nós estamos acostumados com a palavra, né? Assim, a gente costuma chamar de palavra avivada, né? Que, na verdade, quem está acompanhando no YouTube aí, a gente está colocando lá uns clickbait, que eles chamam, né? Palavra forte, palavra poderosa. E alguém fala que exagero. Não é exagero. Para mim, a palavra ela é poderosa. Ela é impactante. Tudo que está escrito ali é verdade. Ela é eficaz, ela é poderosa. A palavra é tudo isso, não é verdade? Mas a gente confunde gritaria com impacto, né? A gente confunde volume com impacto. Não. O Deus que fala no meio do furacão, o mesmo Deus que fala na calmaria. Você entendeu isso aí? O mesmo Deus que fala no furacão é o mesmo Deus que fala no vento suave. Temos que entender isso. Nem toda palavra vai ser correndo, pulando o teto, mas terão palavras de reflexão para que a gente, pare e pense. Não é verdade? Palavras que vão fazer você pensar, né? Muitas vezes a gente está naquela... Abaixa um pouco o microfone. Eu estou bem chato com eles hoje, né? Glória a Deus. Às vezes a gente gosta daquele culto sacudido, né? Mas muitas vezes, amados, não passa daquilo. E o que a gente fala muito é isso. Nós, como dirigentes, nós como líderes, o que nós queremos é que você leve a palavra de Deus para o seu dia. Que você leve a palavra de Deus para a sua semana. Ninguém quer te emocionar nesse momento aqui. Te emociona em um momento e acaba. Não é interessante isso. É interessante que a gente leve para a nossa vida. Porque a luta está lá. A dificuldade está lá no seu dia a dia. Ninguém sabe como é o seu levantar, como é que é a sua luta diária. Só você sabe. A palavra de Deus tem que ir com você porta fora. Não é só um momento. Não podemos viver só de festas, não podemos viver só de pregadores de fora, não. Nós precisamos de alimento diário. Nós precisamos de alimento diário. Não dá para comer no restaurante todo dia. É preciso ir para o fogão e fazer o arroz, queimar o alho e fazer o arroz todo dia. É isso que é o papel do pastor. É queimar o alho, fazer o arroz todo dia para a igreja. E é essa comida que sustenta. Amém? Então, às vezes, vamos mudar um pouco o conceito. Vamos mudar. Tem gente que fala, mas lá na igreja não teve unção. Sabe? Como se fosse Deus. Você não é Deus, nós não somos deuses para dizer o que está certo e o que está errado nisso. Deus age nas mínimas coisas que você imagina. Deus pega o menor e usa para falar com o maior. Deus pega pessoas insignificantes e usa. E aí? Não podemos ser como Jessé lá da Bíblia, né? O pai de Davi. Não, mas está aqui, os guerreiros são esses aqui. Não tem como ser outro. Eu falo, não, mas não é esse. Deus não vê como o homem vê. Não são esses, não é esse, cadê? Onde é que está? É assim que Deus vê. Amém? Então, não subestime quem pregue. Se seja uma irmã, se é um presbítero, se é uma diaconisa, se é um irmão, não despreze a palavra de Deus. Porque o vaso pode ser pequeno, mas a palavra é grande. O vaso pode não ter valor para você, mas o que tem dentro do vaso, meu amigo, é inestimável. Que é a palavra de Deus.
Então, quem é grande aqui essa noite não é o Jessé, é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Amém? A palavra nos diz, e se eu for dar um tema, eu não gosto muito de usar tema, né? É temático, mas se for dar um tema para essa palavra, é a verdadeira santidade. Santidade que é um termo que é muito negligenciado nos nossos dias. As pessoas não querem mais falar em santidade. As pessoas não têm mais paciência para falar em santidade. Se você olhar nas redes sociais, existem muitas guerras, inclusive com aqueles que não cristãos, porque tem cristãos denunciando o pecado do homossexualismo, muitas outras coisas, e falando, não concordo, eu jamais vou cantar num casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. E estamos sendo odiados por isso. Nós estamos sendo odiados por isso. Porque as pessoas não querem mais ouvir. O mundo é normal, eles não querem ouvir realmente sobre santidade. Eles não querem ouvir realmente sobre renúncia, que eles têm que abandonar os seus desejos, que eles têm que abandonar os seus prazeres, que ele tem que deixar de lado toda e qualquer vida torpe e vir para Jesus. Eles não querem ouvir. Quem está no pecado já abraçou o pecado como seu Deus. Eles não querem ouvir. Eles têm como comichão no ouvido. Eles têm como ofensivo quando nós falamos isso. É ofensivo para o mundo quando você fala do pecado. Mas o que me espanta é que dentro da igreja também já não se querem mais falar em santidade. Se o pastor fala em santidade, aí já fica com raiva. Aí já quer mudar de igreja. Como se mudar de igreja fosse abrandar o pecado. Como se mudar de igreja fosse mudar o termo de santidade. Não, não vai mudar. O problema continua porque o problema não está na igreja, está na gente. Amém? Posso ouvir um glória aí? Eu não sou aqueles pregador que tem a gasolina de glória a Deus não, tá? Só vou pregar se tiver glória. Não vou pregar se tiver glória, se não tiver, eu vou pregar do mesmo jeito. Porque a palavra de Deus não depende disso. Amém? Então o pregador que quer... tem que dar glória para a gente. Não. A gente está preparado para pregar, Arthur. Qualquer situação. Seja no velório, seja em qualquer lugar, a gente está aqui para pregar. Independente se a igreja vai dar glória ou se não vai dar glória. De repente você está caladinho porque você está ouvindo. E eu gosto disso. Que vocês escutem, que vocês ouçam. Amém? O Jessé é estranho mesmo. Mas reclama com Deus. Amém? Foi ele que fez desse jeito. O que é santidade, segundo a palavra de Deus? Deus tocou no meu coração para trazer essa mensagem para a igreja, porque a gente precisa tirar algumas coisas, para entender algumas coisas. E de repente o que eu vou falar aqui é rápido, é pequeno, mas é algo que vai mudar uma chave na sua mente e você começar a viver diferente, a entender diferente. A palavra do Senhor nos diz lá em Oséias 4:6 que o meu povo erra por quê? Por falta de conhecimento. É uma palavra muito poderosa, a gente conhece muito. O povo erra porque falta-lhe conhecimento. É verdade? É verdade. Se você não tem conhecimento, se você não sabe, você vai errar. Então, a palavra do Senhor vem aqui para nos esclarecer sobre o que é ser santidade. Algumas pessoas falam que santidade é perfeição. Ser santo é ser perfeito. Não é verdade? E aí eu falo, tem algum santo aqui? Nesse sentido, tem algum santo aqui? Tem alguém perfeito aqui? Não. Nós somos pessoas imperfeitas. E se for aqui colocar na lista os meus defeitos, se você for contar os seus, a gente passa a semana todinha falando defeitos uns dos outros aqui. Não é verdade? Então, santidade não é ser perfeito. Você lembra que Deus, quando ele, no deserto, ele institui que Moisés faz um tabernáculo. Quem já leu sobre o tabernáculo lá no Pentateuco? Quem já leu? Quem já leu sobre a Arca da Aliança? Quem já leu sobre os sacerdotes lá no deserto? Quem já leu? Nós já lemos. Deus instituiu e falou para ele, você vai, Moisés, criar um tabernáculo. E o próprio Deus, ele deu todas as medidas de como deveria ser o tabernáculo, os utensílios que deveria ter nesse tabernáculo, as cores que deveriam ser nesse tabernáculo, que tipo de material deveria ser nesse tabernáculo. Aí a gente já pega um gancho aqui para outra palavra, né? Que a nossa adoração, não sei eu que tem que dizer como é que tem que ser, é Deus que tem que falar como é que tem que ser. A adoração é para Ele, Ele que fala como é que eu tenho que adorar.
Não sou eu que tenho que dizer, vou fazer dessa forma. Eu acho que o hino que agrada a Deus é esse. Não. A gente tem que saber biblicamente o que é que agrada a Deus e como Deus quer. Porque assim como ele fez lá no deserto, instituiu todas as coisas que Moisés fazer milimetricamente, porque o nosso Deus é exigente. Ele não quer qualquer coisa. E nesse tabernáculo, como eu falei, existiam os utensílios. E esses utensílios eram chamados de coisas santas, né? Tinha vários objetos que eram considerados santos. Mas por que esses objetos eram considerados santos? Né? Por que a Bíblia vai nos dizer que esses objetos que Moisés ali instituiu, colocou como Deus pediu, eles eram considerados santos? Qual é o contexto bíblico para a santidade na Bíblia? O que a Bíblia diz sobre santidade? Alguém pode dizer, como eu falei, que a santidade é ser perfeito, mas amados, os objetos que Moisés colocou naquele tabernáculo eram objetos perfeitos? Eram objetos perfeitos? Não eram objetos perfeitos. Não era porque não existe um padrão. Qual é o padrão para dizer que eles eram perfeitos? Por mais que o cara tivesse zelo, né? Vocês lembram de um cara chamado Doutor Bactéria? Quem lembra? Alguém já viu o Doutor Bactéria? Não assiste não, que você não vai ver nada. Você não vai comer salsicha. Ih, espera que tem cachorro quente, não posso falar. Meu Deus. Só um pouquinho, vamos terminar que a gente tem que entregar a palavra, amém? Fica só um pouquinho, depois a gente conversa no final. Amados, então os irmãos percebem que esse doutor Bactéria é o seguinte, aí ele fala, limpa aí, tá tudo limpinho, tá? Tá. Mas sempre vai achar. Você coloca um microscópio, né? Aí tem uns TikTok aí também que os caras fazem isso, aí pega um pedaço de bolacha que tá no chão e coloca no microscópio, você olha, meu Deus, parece um filme de terror. De tanta sujeira, de tanta coisa. Então, não existe perfeição. E nesses materiais também, por mais que sejam, de repente você olha para um copo, ele é de ouro e está bonitinho, se você pegar realmente uma coisa que vai ver lá 100 vezes mais, você vai ver coisas erradas, arranhaduras, que você não está vendo a olho nu, mas não é perfeito. Então, as coisas que foram colocadas no tabernáculo não eram perfeitas. Então, santidade não tem a ver com perfeição. Fala comigo, santidade não tem a ver com perfeição. Ora, os objetos não eram perfeitos. Então você vai dizer, tá bom, então santidade é ser puro, é pureza. Esses objetos também não eram puros. Mas por que eles eram santos? Se eles não eram perfeitos, se eles não eram puros? Porque no manuseio do ouro, certamente, pode ter ficado terra, sei lá, pode ter ficado um outro material que não seja o ouro, ou a prata, não sei de que era feito exatamente esses utensílios, mas geralmente era de prata, de ouro. Mas deve ter ficado alguma impureza, então não era a pureza daquele material que o fazia santo. Quero que os irmãos entendam. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo não é ser puro. Mas ser santo é ser separado. Repita comigo, separado. Os utensílios que Moisés colocou ali, eles não eram puros e eles não eram perfeitos. Mas o que fazia deles santo é que eles eram objetos separados exclusivamente para o uso no tabernáculo, no culto a Deus. Vocês vão entender. Vocês vão entender. Ser santo é ser separado no uso exclusivo para Deus. Os utensílios eram separados. Na Bíblia, a palavra que vai explicar o que é santidade é a palavra kadosh, que quer dizer separado, que quer dizer santo. Quando alguém separa algo para o uso exclusivo de Deus, esse objeto pode ser chamado de santo. Se eu falo que essa bateria, por exemplo, ela vai ser dedicada exclusivamente para tocar na igreja, exclusivamente para o culto ao Senhor
Isso é uma separação. Eu não vou levar ela para o boteco para tocar lá. Eu não vou levar ela para casa não sei de quem para tocar não sei o quê. Não, ela fica aqui. Ela é separada para tocar ao Senhor. Então, santidade é isso. Essa bateria, ela pode ser consagrada. Nós podemos consagrá-la nesse sentido, de separar para algo específico. Porque a finalidade dela é tocar aqui na igreja e para Deus. Não serve para tocar por aí. Acho que eu vou trocar de microfone. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Kadosh, separado. É quando alguém separa algo para ser usado exclusivamente por Deus. O nosso Deus, a gente já sabe que Ele é o quê? Ele é santo. Ele é perfeito. Ele é puro. E por Ele ser perfeito, por Ele ser puro, esses valores vêm dEle. Esses valores de santidade, de pureza, vêm dEle. E pelo fato dEle ser santo, Ele também, como nós lemos aqui, exige que aqueles que o adoram também têm que ser santo. Também tem que ser separado. Deus é um Deus totalmente diferente de tudo que você já viu. O nosso Deus, ele não está em saco de farinha nenhum. Ele é único. Ele é separado. É por isso que ele é santo. Porque ele está num patamar que ninguém está. Ele está numa altura que homem nenhum está. Ele está fora das comparações. Não se pode comparar com nenhum outro Deus. Porque ele é único. Ele é excelente. Amém? Deus é santo e perfeito. Por ele ser santo, ele também pede que é necessário que nós nos reservamos e nos consagramos a ele. Santo é aquele que se separa para ele. Então, para a gente caminhar, quando eu falo que você é santo, eu não estou dizendo que você é perfeito. E nem estou dizendo que você é puro. Mas estou dizendo que você é separado. Estou dizendo que você é diferente. Aí a gente ouve uma palavra que as nossas mães falavam que era profética, né? Eu vou para aquela festa porque fulano, ciclano vai, todo mundo vai. Aí a nossa mãe, cheia do Espírito Santo, fala: você não é todo mundo. Por quê? Deus fala para você, você não é todo mundo, você é diferente. Você foi chamado para ser separado. Você foi chamado para andar em novidade de vida. Amém? Nós vemos lá em Juízes 13, 7, vamos ler? Juízes. Tem pregador que fala assim, depois que eu ler tem que fechar, não sei o quê. Não, continue com a Bíblia aberta, acompanhe, anote, leve para casa, tira dúvida. Se eu tiver errado, vocês me corrijam depois. Mas, Juízes 13, verso 7. Vai dizer assim: porém me disse, eis que tu conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno, até o dia da sua morte. O 13:5, que é um pouco antes, vai dizer o seguinte: porque eis que tu conceberás a luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Quem? Eu estou falando de quem? Nós estamos falando de Sansão. Olha o que Deus fala para a mãe dele: o seu filho vai nascer e tem algumas regras que têm que ser cumpridas. Ele não pode beber bebida forte, não pode cortar os seus cabelos, não pode chegar próximo a defuntos ou coisas mortas. Ele será separado. Ele será tirado de lado para uso exclusivo do Senhor, porque ele tem uma missão: livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Segura aí, Sansão tinha uma
missão. Sansão tinha uma? O anjo aparece para a mãe dele para falar isso. Então, primeiro o propósito foi revelado. E ela pergunta, por que o menino não pode fazer isso, coitado? Vai para a escola, aí um gatinho morto tem que passar longe, não pode passar perto. Cabelo grande, não tinha nem shampoo naquela época, nem nada, nem colestone, nem nada disso. E o menino com esse cabelão grande, como é que faz? Por quê? Aí Deus revela o propósito. É porque ele vai livrar o povo de Israel das mãos dos nossos inimigos, dos filisteus. Essa era a missão. Sansão nasceu. Fala comigo, Sansão nasceu para um propósito. Aí você fica dizendo que você está no mundo por acaso, que você não sabe o que Deus quer com você. Você tem um propósito também. Você está ouvindo? Você tem um propósito também. Você não está nessa terra por acaso, você não está aqui por acaso. Existe um propósito na sua vida também. Para ser santo, nós sabemos que é preciso nascer de novo. Mas para andar em santidade, você deve conhecer qual é o seu propósito. Não existe santidade se eu não souber qual é o meu propósito. Porque a santidade é cumprir o meu propósito. Qual é o seu propósito? O dia que você descobrir o seu propósito, você vai conseguir andar em santidade, porque você vai cumprir o seu propósito. Sansão tinha um propósito de livrar o povo de Israel. E para que ele chegasse nisso, ele precisava andar segundo o que Deus falou, ser separado, ser diferente, ser diferenciado dos outros. A Bíblia não diz tudo que ele sofreu porque ele era um escolhido, era separado. Mas, os irmãos, usem a imaginação, por favor. Imagine como que era difícil para Sansão viver no meio da comunidade, sem poder fazer muitas coisas que os outros faziam. Aí a gente, vamos olhar para os jovens, né? Porque os jovens que têm muito isso, né? De falar, mas todo mundo está fazendo, só eu que não posso, né? E mais uma vez a gente fala, Deus está dizendo para você que você não é todo mundo, que você tem um propósito, que você é príncipe do Senhor, é princesa do Senhor, que você não nasceu para andar como as outras andam por aí, que você não nasceu para andar como os outros andam por aí, porque Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida que é diferente. Se você entender qual é o seu propósito, você vai viver bem. Se você entender qual é o seu propósito, você vai andar em santidade. Sabe? E a gente às vezes inverte as coisas, porque a gente fica assim, é regra. A saia tem que ser assim, a gente fica com regras. Mas no dia que você entender qual é o seu propósito, aí você fala, eu sou filha do rei. Tá bom, filha do rei não vai andar pelada, vai? Seu propósito é ser filha do rei, então você vai saber se vestir. A gente tem que entender isso. Qual é o nosso propósito? Não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer. É quem você é quem eu sou. Amém? Se todo mundo está indo para o norte, eu não sou homem de ir para o norte, eu sou homem de ir para o céu, eu vou para o céu. Então eu tenho que agir como homem que vai para o céu. Tudo tem a ver com o nosso propósito, amados. Tudo tem a ver quem é a sua identidade. E a gente fica nessa idiotice, desculpa, de se medir pelo mundo. O mundo está indo para o inferno, gente. O mundo está indo para a perdição, nós não temos que nos medir por eles. Nós somos filhos do rei, de uma nova aliança, de um novo reino, de uma nova promessa. Mas eles não entendem. Claro, eles não têm o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. É por isso que você entende, amém? É preciso ser santo, ser separado. E para ser santo, é preciso conhecer o seu propósito. E eu quero fazer algumas perguntas para você, se você não sabe qual é o seu propósito. De repente você descobre agora. Eu quero perguntar, por que você existe? Por que você existe? O que você está fazendo nessa terra? É uma pergunta. Por que você nasceu onde você nasceu? Amém. Por que você mora em Planaltina de Goiás? Eu sempre falo isso aqui. Quem acha que isso é coincidência está redondamente enganado. Por que você nasceu onde você nasceu? Por que você é dessa família que você nasceu? Por que você tem essas aptidões?
Por que você tem esses talentos que ninguém mais tem? Já se perguntou? Por que você está próximo das pessoas que você convive? Por que o seu ciclo de familiar são essas pessoas, não são as mesmas que a minha? É diferente. Por quê? Existe um propósito, amados. Existe um propósito de você ser quem você é. Existe um propósito de você estar inserido na família que você está inserida. Existe um propósito para você ter as aptidões que você tem. Ah, mas eu sou muito nervoso. Eu sempre falo isso. Existe propósito até nisso. Eu sou muito calmo, lerdo, né? Fala assim, né? Mas existe propósito até nisso. Porque o dia que Deus quiser mandar alguém numa boca de fumo lá, o medroso não vai. Ele não vai. Ele tem que ser o doido. Tem que ser né? E Deus vai usar isso. Deus vai usar as nossas aptidões, os nossos talentos, aquilo que nós temos. Vou repetir. Por que você existe? Por que você nasceu em determinado local? Por que você tem as suas aptidões? Porque você está próximo de pessoas que você convive. Aleluia. Por que você nasceu com muitos bens? Ou porque você nasceu com nada? Até isso. Eu nasci muito pobre. Até isso existe um propósito na sua vida. Por que você está num lugar? E eu sempre falo, né? Falando de propósito. Tem irmãos que falam assim, eu poderia ganhar na Mega Sena, né? Já pensou 200 milhões na minha conta? Mas Deus sabe que o dia que Ele dá 200 milhões para você, você sai do propósito. Você vai mudar para outro lugar. Ele quer você em Planaltina de Goiás, não em Dubai. Quer você em Planaltina de Goiás. Amém? Não quer você em Nova York, é em Planaltina de Goiás. O propósito para você. Quem está em Nova York, está em Nova York. O propósito está lá. O nosso propósito é aqui. O seu propósito é aqui. Amém? Então Deus às vezes não nos dá as coisas para que a gente não fuja do propósito. A casa que eu estou, o salário que eu ganho, tudo que eu tenho, tudo faz parte de um propósito de Deus na minha vida. Amém? E você tem que entender. Nós temos que entender isso. Amém? Pode dar uma glória aí. Foi bonito. A resposta está no nosso propósito. A resposta da nossa santificação está no nosso propósito. Sansão nasceu para a batalha. Você também nasceu para a batalha, para guerrear pelo reino de Deus. Qual tem sido a sua luta? Aí vem a pergunta, né? Qual tem sido a sua luta? Isso vai definir o seu nível de santidade, o seu nível de separação. Você tem essa vida de santidade? Você tem essa vida de propósito? Mas eu não entendi essas perguntas. É muito simples. Sabe que a Miriam, a gente fala que ela tem o dom, né, o talento. Assim, ela fala que ela não pode ver um idoso, né, que ela sente compaixão, que ela quer cuidar, que ela, sabe? E isso faz parte de um propósito. Tem pessoas que gostam de cuidar de crianças, que gostam de fazer ações sociais, que gostam de dar brinquedos. Isso faz parte de um propósito. Tem pessoas que gostam de tocar, de fazer outras coisas. Tudo isso faz parte de um propósito. E como então se santificar? Faça tudo isso para a glória de Deus. Seja separado para cumprir esses propósitos. Quando você cumpre esse propósito, você está sendo santo. Entenda que santo não é ser perfeito, como as pessoas acham que é, né? E não é errado você falar assim, nós somos santo. Agora vocês vão entender que não é errado falar isso. Pode falar que você é santo, que você é um santo. Sim, porque é separado. Porque você nasceu para glorificar o nome de Deus. Você nasceu para viver na presença de... Então você é santo, porque você é separado. Você não está mais no mundo, você foi tirado do mundo, você foi transportado do reino das trevas, como diz Colossenses, para o reino do Filho do amor. Amém? Então você é santo, você é separado. Perfeição, aí é outra história. Perfeição é só no céu. Perfeição só o dia que você tem o corpo transformado. Só teve um que foi perfeito e é perfeito e continua sendo perfeito. Quem é? Jesus é o único perfeito. Amém? A santidade, fala comigo, santidade é cumprir o meu propósito. Então qual é o seu desafio para essa semana? Descubra qual é o seu propósito. Descubra.
tenha realmente um choque de consciência e como é que fala? Tem uma palavra que fala, tem uma crise de existência, né? Quem sou eu? Pera aí, vou parar aqui um pouquinho. Meu Deus, o que eu estou fazendo nesse mundo? Será que eu estou só vivendo nesse mundo? Não, existe um propósito para você. Não é que você está solto no mundo, não tem nada para você, que você não sabe ainda qual é o seu propósito. Você ainda não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Existe uma vontade para a sua vida. Você vai lutar, mas o propósito está aí, batendo na sua porta. Olha, cadê você? Vai lá evangelizar. Cadê você? Você é missionário, tem que falar da palavra. Olha, cadê você? Você tem que orar, você foi levantado para isso. Ora, levanta, estuda, porque você é mestre, você tem que ensinar. Todos nós temos propósitos. E você será santo quando você cumprir todos esses propósitos. Amém? Eu quero chegar no final da minha vida e falar como o versículo de 2 Timóteo 4,7 diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O nosso objetivo é esse. Nós temos um propósito. E a gente entrou nesse mundo. Você escolheu nascer? Vou mais fundo agora. Você escolheu nascer? Alguém te perguntou lá, e aí, embrião, você quer nascer? E aí, espermatozoide, você quer fecundar? Você quer... Não, ninguém te perguntou. Você entrou no mundo por um propósito. Então, meu filho, saia com chave de ouro desse mundo também. Trabalhe para Deus, faça para Deus, cumpra o seu propósito. Levanta e cumpre aquilo que Deus te chamou para fazer. Não se acovarde, não pare. Vista a sua camisa, faça o melhor para Deus, cumpra o seu propósito e fale como está em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Somente poderão dizer essas palavras aqueles que foram separados exclusivamente para Deus. Não é uma oração para ímpio. Não é uma oração para quem está distante de Jesus, é uma oração para quem é separado. É uma palavra para quem viveu uma vida na presença de Deus. Eu lembro muito, quando eu falo disso, de propósito, de vida, de tempo, a gente lembra muito do meu sogro, né? Que ele pastoreava a igreja durante 30 anos. 21 anos que ele pastoreou a igreja, pegou a igreja do zero, assim como o bispo também abriu essa igreja, a igreja cresceu, teve várias congregações, e ele foi ficando avançado de idade, e teve uma época que tiraram ele da frente da igreja, né, de uma forma complicada. Eu falei hoje de manhã que tudo que o homem sabe fazer é decepcionar, então não fique surpreso com isso não, porque o homem, não tem como confiar no homem, assim, cegamente. Você não confia, você confia de uma forma, né, como é que se diz, controlada. Você não vai confiar, entregar sua vida. Você tem que entregar sua vida nas mãos de Jesus. Você não tem que confiar cegamente em homem nenhum, em líder nenhum, em político nenhum. Você não deve entregar cegamente, né? E então ali tiraram ele daquela forma, né? Uma pessoa que aí a gente vai, o que a gente faz? A gente vai para a justiça do homem, né? Como é que é a justiça do homem? Como eu falei de manhã, é meu direito. É o meu direito. Olha, aqui na gôndola está um preço, no produto está outro. É o meu direito. Eu vou pagar o preço menor. A gente gosta, né? A gente bate no peito. Mas na hora de cumprir as coisas, a gente, calma aí, não é bem assim, dá o jeitinho brasileiro. Não. E a gente fala, foi injusto, né, que fizeram. Olha que injustiça que o homem fez. Como é que pode? Pastor, aí alguém já falou, perdeu 21 anos da sua vida. Aí eu fico pensando, ele perdeu 21 anos da sua vida? Não. Ele ganhou. Porque ele cumpriu o propósito dele. Porque através da vida de um homem, centenas de pessoas foram alcançadas e batizadas. Como é que a vida desse homem foi uma vida perdida? Como é que a vida desse homem foi algo que foi um desperdício? Não. Desperdício, meu filho, é viver na balada. Desperdício é viver nas drogas. Desperdício é viver longe de Jesus. Desperdício é viver uma vida como se não houvesse amanhã. Desperdício é viver uma vida desperdício é viver uma vida desregada, não sabendo que o inferno está embaixo com a boca aberta para engolir. Isso é desperdício. Desperdício é olhar para os meus próprios prazeres e para o meu próprio umbigo e falar, é isso aqui. Não.
Você nunca vai desperdiçar o seu tempo investindo no próximo. Você nunca vai desperdiçar a sua vida investindo no reino de Deus, investindo no propósito pelo qual você foi chamado. Amém? Ele não perdeu, ele ganhou a vida. E a palavra fala isso. Quem perder a sua vida, essa vida aqui terrena, né? Porque em vez de ele estar jogando bola e ir para o iate, curtir a aposentadoria dele, ele estava quebrando cabeça com o crente. Ele estava na igreja orando, ele estava na igreja preparando sermão, perdendo a vida aqui, mas ganhando lá. Enquanto tem muitos outros que ganhei a vida aqui. Meu negócio agora é ficar só na aposentadoria, é viajar o mundo. E aí? E a vida lá? Como é que fica? Jesus fala isso. Quem perder a vida aqui, ganha lá. Quem ganhar a vida aqui, perde lá. A matemática é muito simples. Amém? Vamos encerrar. Vamos encerrar. Os irmãos estão entendendo? Para permanecer santo e separado. Sansão tinha que cumprir a sua missão. Ele foi chamado para tirar o povo das mãos dos inimigos. Sansão, por um momento, começou a tirar os olhos da sua missão. Esse é o nosso erro. Você tem um propósito e você tem uma missão. E quando você tirar os olhos da sua missão, você pode fracassar. Sabe, o inimigo de Sansão era quem? Muitos falam que era Dalila, mas não era. O inimigo de Sansão eram os filisteus. Amém? Quem era Dalila? Dalila era a distração. Dalila era a distração. Porque através dessa distração, ele perdeu a vida. E no último momento ele cumpriu o seu propósito. Depois de uma reviravolta, todo mundo sabe que ele olha e fala: Senhor, me dá força pela última vez, que eu vou derrubar todo esse prédio e vou vingar todos esses inimigos. E Sansão, de uma só vez, ele conseguiu acabar praticamente todos os filisteus. Deus ele foi misericordioso com ele depois disso. Mas Sansão tinha uma missão, e a sua distração era Dalila. E eu quero aqui agora dizer para você, cuidado com as distrações na sua vida. Cuidado com as distrações do seu propósito. Você tem um caminho, jovem, que você tem que seguir. E as distrações estão aí para te tirar da presença de Deus. As distrações estão aí para te tirar do propósito. E as distrações não vêm com rabo e chifre, não, tá? As distrações vêm com coisas bonitas, com coisas aparentemente boas aos olhos dos homens. Mas são essas distrações que parecem doces, que no final será amargo para nós. Nós não podemos perder a nossa visão do nosso propósito. Nós não podemos perder a visão daquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos